Olá! Você é empresário, sempre para e pensa assim, eu preciso fazer alguma coisa para motivar a minha equipe. Aí eu sei que você deve ter uma lista enorme lá de palestrantes. E aí a gente sabe também quão salgado fica essa conta. Agora, o que importa mesmo? Importa a sua empresa investir do jeito certo, na pessoa certa, para motivar, para fazer treinamento, acima de tudo, para os seus funcionários. Eu sou Fátima Tucci e esse é o tema do Economia. Uma empresa tem um princípio. Ela sabe que, acima de qualquer coisa, antes do funcionário até, tem lá na ponta quem? Eu costumo dizer nas minhas palestras que quem não tem motivo, não tem ação. E, na verdade, nós temos que encontrar nossos colaboradores um motivo para a ação. Então, o que a gente tem? Treinamento, ação, motivação, atendimento. E aí, é claro, a empresa acaba penando, acaba sendo penalizada, como você acabou de colocar, né? Mas hoje a questão de treinamento é muito, muito importante. Hoje muda a vida de uma pessoa, de uma empresa, muda tudo. Eu estava chegando hoje aqui na Record e quando estava estacionando o carro, um rapaz falou assim, seu Oscar, o senhor já tem livro? Eu falei, não, eu ainda não tenho livro. Eu adorei sua palestra, foi uma coisa fantástica. Se eu tiver livro, eu vou comprar. Eu falei, poxa vida, isso é bom. O que aconteceu? Assisti uma palestra, né? Ele se motivou, motivou a vida dele, já tem um depoimento dele forte. Então, tudo na vida é motivação. Quem não tem motivo, não tem ação. Quem não tem motivo, não tem ação. E a gente tem que encontrar todos os dias o nosso verdadeiro motivo. Oscar, qual é o primeiro motivo de qualquer? Porque você dá palestra para todo tipo de empresa. Todo então, tipo de empresa. Se eu tiver que botar todas num saco, seja uma empresa de comunicação como a nossa, que a gente trabalha aqui na Record, seja um grupo financeiro, seja uma empresa de comércio, uma de telecomunicações, enfim, tem uma coisa primeira. Antigamente, nosso currículo, nossa experiência, né, nosso conhecimento, ele contava muito. Mas hoje, mais do que isso, o que conta é a atitude. E atitude é para qualquer segmento. Hoje não tem a estratégia certa ou a estratégia errada. Tem estratégia onde todo mundo caminha na mesma direção. E quando todo mundo caminha na mesma direção, o sucesso é inevitável. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos um trabalho de mudança de comportamento. Não importa o tamanho da empresa, ela Não. tem que dizer aonde ela quer chegar. Quer dizer, tipo a Record, eu quero ser a líder em audiência, eu quero ser a líder em qualidade. Como eu vou chegar lá? Eu tenho que dizer isso para todos os funcionários, Todos. não é? Olha, um grande amigo meu, Carlos Alberto Júlio, palestrante também, ele tirou um pedacinho do livro Alice no País das Maravilhas. Diz que Alice está fugindo numa situação desesperadora, encontra uma encruzilhada e chega para o coelho e fala assim, coelho, 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 qual é o melhor caminho? E o coelho fala para ela assim, Alice, onde você quer ir? É para qualquer lugar. Aí o coelho responde, quem não sabe onde quer ir, não sabe onde vai chegar. Então, na verdade, o comandante Rolim tinha uma frase, diz assim, a palavra move, o exemplo arrasta. O que é isso? Na verdade, é uma conduta, é uma atitude que induz a pessoa a fazer aquilo que nós queremos que seja feito, né? Então, esse fazer hoje é muito importante nas empresas, porque tem muita gente que contrata a gente assim, olha, você sabe fazer isso? Sei. Você sabe fazer aquilo? Sei. Mas você já fez? Já fiz. Ótimo, então se vira. Não é assim. A gente tem que treinar, capacitar, orientar, ir lá na frente, mostrar o caminho, dizer isso que eu quero de você. Ele tem que olhar para você e encontrar um ídolo e falar assim, essa é a minha referência, é isso que eu quero da minha vida. E o que nós precisamos hoje são líderes referência. Não é o cargo, não é o título, mas é a atitude, é o comportamento desse líder. E isso faz a diferença em qualquer empresa. Dá para distinguir claramente quando um líder simplesmente, ou um líder, um chefe de alguma coisa, é imposto e não está dentro de um espírito, de quando ele é, de fato, líder. Perfeitamente. Em termos de resultado material da empresa. Eu faço muita consultoria em empresas, né? Normalmente eu pego uma empresa por ano. Eu fiz uma empresa agora familiar, tirando, o pai passou para os filhos, e os filhos estavam numa guerra, né, dentro deles, todos com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo. Mas eles são ótimos, pessoas maravilhosas, viraram amigos de frequentar a minha casa, né? Mas acontece que eles, com a equipe, eles exigem tanto e não dão, às vezes, a condição que eles querem. São amigos, são pessoas... A empresa lá tem funcionários de 20, 30 anos lá. Mas, na verdade, os novos não veem isso, porque ele está lá, é o dono da empresa, é uma pessoa maravilhosa, mas no lidar com a pessoa, as pessoas não compreendem, não entendem. Ele é muito severo, às vezes, ou exige demais, ou, às vezes, não dá o caminho para que seja o melhor resultado. Então, isso é muito importante. Às vezes você está na posição, mas você não consegue entender ou não consegue transmitir para esse colaborador o que você quer dele, né? A gente tem no dia a dia
dificuldade de fazer com que ele entenda qual é o motivo, onde eu quero que ele vá. E as pessoas, às vezes, têm frustrações. E com isso a gente tem uma empresa familiar de muitos anos que acaba tendo dificuldades. Por quê? Por gestão, só por gestão. Empresa boa, tudo em ordem, capitalizada, sem dívida, mas com dificuldade humana. Como eu passo isso? Como eu faço esse transformar? Você vai me responder, peraí. Logo depois de um pequeno intervalo, onde você vai ter tempo de mandar sua pergunta, dúvida para o econominegócios@recordnewstv.com.br. A gente volta já já. De volta com Economia e Negócios. Hoje a nossa conversa com um especialista em palestras corporativas, o Oscar Zabala. Eu estava perguntando para você como é que eu mudo essa situação. Se eu tenho um gestor que não sabe se comunicar, ou se eu tenho um gestor que identifica algum tipo de problema, mas ele é o espelho da corporação, como é que você faz? O que dá para fazer? Primeiro, hoje existe uma diferença entre você ser competente e arrojado e você ser líder. O que acontece em muitas empresas é que as pessoas promovem para líder aquelas pessoas mais competentes e mais arrojadas. Mas o fato de saber fazer não significa dizer que você sabe fazer. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem que ser preparada para isso, um trabalho de coaching, de multiplicador. Ele tem que entender qual é o processo, porque o que acontece em muitas empresas onde eu dou consultoria, o gerente ou o líder, quando está desesperado, ele põe a mão no negócio. E isso não é bom. Por quê? Porque ele sabe fazer. Mas se ele está pondo a mão no negócio, é sinal que ele não soube conduzir as outras pessoas. E mais do que isso, ele está chamando todas as outras pessoas de incompetentes. Exatamente. Né? O bom líder não põe a mão. O bom líder não põe a mão em nada. O bom líder, ele faz com que aquilo faça como uma orquestra. Aquilo flui, aquilo funciona. Bom líder é um bom maestro. Um bom maestro, mais do que um maestro. Ele é aquela pessoa que é tomada como referência. É isso que eu quero ser quando eu crescer. Vou te provocar, hein? Por favor. O que te distingue, por exemplo, da Leila Navarro ou de outros palestrantes? Eu estou dizendo, não é um rótulo, tá? É assim, como quem está nos vendo, fala, não, eu vou buscar o Oscar e não o X palestrante. O que te distingue dos motivacionais? Eu digo assim, que, olha só, na verdade, palestrantes, nós temos ótimos palestrantes hoje no Brasil. E, infelizmente, nós temos alguns que não são tão bons. Mas isso é como tudo na vida, né? Tem gente que tem mais condição ou menos condição. Não gostou, já descarta, okay. Que daí pega você, é isso? Não. Eu tenho muitas empresas que... Eu vejo quando eu sou... As pessoas gostaram do meu trabalho quando me contratam 1, 2, 3, 4 vezes depois da primeira vez. Me contratam uma única vez, eu fico triste, porque foi bom, mas talvez não foi tão bom assim. Eu gosto de ser contratado como Sanofi Aventis, indústria farmacêutica, eu estou há 4 anos, 5 anos, e todo ano eles me contratam, como grandes empresas, como o próprio Habib's. Mas o que diferencia eu tenho uma forma lúdica de passar das coisas. Eu acho que motivar não é fazer rir. Motivar não é ser engraçado. Motivar é encontrar nele, que ele saia e diga assim, eu vou mudar minha vida. Eu vou te contar um episódio rápido que aconteceu numa cidade do interior. Fui fazer uma palestra numa cidade depois de Goiânia, bem pequena. E eu fiz a palestra, não sei o quê. No dia que eu estava indo embora, a pessoa me contratou e falou assim, você pode fazer a palestra hoje de novo? Eu falei assim, mas por quê? Porque uma parte da cidade não viu, e eu quero, Caldas Novas chama a cidade, e eu quero que a outra venha conhecer. Eu falei, tudo bem, eu fiz a palestra novamente, né? Depois dos 45 dias, me chamaram novamente. Eu falei assim, pô, mas quem é que não viu a palestra? Vocês querem outra? Não, queremos a mesma. Eu falei, poxa, sabe o que é? Não, aqui foi tão boa que nós queremos que os universitários, né, nossos jovens também assistam. Eu falei, tudo bem. Depois de uns 60 dias, eu estava chegando no avião, e aí, aquela plaquinha, senhor Zabala, eu cheguei, falei, sou eu. Ele falou assim, estava louco para conhecer o senhor. Eu falei, por quê? O senhor mudou a vida de uma amiga minha. Eu falei, poxa vida, me conta, o que aconteceu? Ela chegou em casa depois da sua palestra, mandou o marido embora. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que você está falando? Tira um pouquinho de voz. Aí ela falou assim, não, mas eu vou te explicar. Acontece que o marido bebia, o marido não sei o quê, era muito ruim. E ela chegou em casa e ela falou assim, hoje eu sei o que eu quero da minha vida. E eu quero um bom exemplo para meus filhos. Quem pede pouco da vida, pouco a vida lhe dá. E hoje eu vou vender sabonete, vou vender Avon, vou vender o que for, mas você só volta a essa casa com dignidade. O que aconteceu? Quando eu cheguei